Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom, queridos, estar na casa do Senhor, é bom retornar de férias e ver que o Senhor Deus continua fortalecendo esta casa de oração, que o Senhor Deus continua abençoando as nossas vidas. É bom rever os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Deus pela nossa igreja, irmãos. Eu quero convidar você nesse momento para, mesmo sentado, está um pouco frio, eu não vou pedir para você se levantar, mas eu quero pedir para que você feche os seus olhos aí, no seu cantinho, você apresente o seu coração, sua vida, diante de Deus. Vamos orar nesse instante, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde. Baixe sua cabeça e apresente-se diante de Deus. Maravilhoso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus que domina os céus, domina a terra e também domina as regiões baixas da terra. É diante, meu Deus, da Tua presença que nós estamos nesse instante, Pai. E, meu Deus, nós entendemos que diante do Senhor há plenitude de alegria. Que na Tua presença, ó Deus, até, ó Pai, a tristeza, ela vem a saltar de alegria. Nós entendemos, meu Deus, que na Tua presença, ó Pai, enfermidades, ó Deus, podem bater em retirada, podem ser repreendidas. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, que na comunhão dos santos, na reunião da igreja do Senhor, o Senhor de maneira misteriosa, de maneira poderosa, o Senhor realiza o Teu querer em nosso viver, Pai. E, meu Deus, é a fim disso que nós queremos clamar nesse instante, para que o Senhor visite cada coração aqui, Deus, para que o Senhor anime, ó Pai, a nossa fé. Meu Deus, a Tua palavra nos ensina que Tu és o Deus do escape, o Deus, meu Deus, do fortalecimento, o Deus, ó Pai, que faz, meu Deus, vir à existência coisas que nunca existiram. E nessa noite nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha fazer vir à existência alegria em nosso coração, júbilo pela salvação, ânimo por estarmos na Tua casa. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar com restauração da saúde o Teu povo, que Tu possas, meu Deus, visitar, ó Pai, com livramento o Teu povo, com respostas de oração nessa noite, meu Deus. Ó meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós continuamos crendo que a porta da graça é acessível para nós, o trono do Senhor está aberto para nós, e por meio dos méritos de Cristo, meu Deus, nós nos aproximamos do Senhor, Pai, para Te pedir, ó Deus, acha cada um de nós nessa noite e fala ao nosso coração, meu Deus, desperta a nossa alma, desperta, meu Deus, o nosso espírito, desperta, meu Deus, a nossa vida espiritual, para entendermos o que Tu queres para nós nessa noite, meu Deus. Visita cada família representada, visita a dor da mãe, visita a dor do pai, visita a dor do filho, visita os nossos corações nessa noite, meu Deus, e traz um bálsamo sobre o nosso coração, traz um alívio, meu Deus, sobre os nossos ombros. Ó meu Pai, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, venha ser nítido aos nossos ouvidos nessa noite, que ele venha, meu Deus, falar poderosamente, Pai, e que nós possamos lançar sobre Ti, ó Deus, a nossa ansiedade, as nossas dores, que nós possamos doar, Senhor, todo o que temos, tudo o que somos diante do Senhor, Pai, e o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Ó Pai, nós oramos assim, Senhor Deus, pedindo a Ti, que o Senhor fortaleça a nossa igreja, que o Senhor fortaleça nossas famílias, que o Senhor abençoe nossa cidade, Pai. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, querido irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, amados irmãos, capítulo 23.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Irmãos, nós leremos o capítulo inteiro, tá bom? 1 Samuel, capítulo 23. Diz assim, esse texto maravilhoso, irmãos, ao nosso coração. Foi dito a Davi o seguinte: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as suas eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus, e livrarás a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, Davi, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus os entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem à cidade de Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: é Davi, ele descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: é Davi, entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi até Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temais, porque a mão de Saul, meu pai,
não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o qual também Saul meu pai já sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horesa, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Horesa, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda mais, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que Davi é astutíssimo, pelo que também atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. Isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para o prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra, pelo qual Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em En-Gedi. Amém, queridos irmãos. Bendita seja a palavra do nosso Deus. Que o Senhor nessa noite possa falar ao meu e ao seu coração. Amém, meu irmão? Bom demais. Queridos irmãos, certa feita, um homem chamado Booker Washington escreveu um livro intitulado Memórias de um Negro Americano. E ele vai falar, queridos irmãos, sobre a trajetória de uma vida. Ele vai falar sobre a trajetória, queridos irmãos, da sua vida. E eu trouxe um fragmento desse livro para compartilhar com você nessa noite. Veja as palavras de Washington. Ele diz assim: eu aprendi que o sucesso não deve ser medido pela posição que alguém conseguiu alcançar, mas o sucesso deve ser medido pelos obstáculos que esse alguém conseguiu superar enquanto viveu. Eu vou repetir para você. O sucesso de uma pessoa não deve ser medido. O sucesso de uma pessoa não deve ser olhado como um parâmetro de: ele enricou. Ele conseguiu edificar uma casa. Ele conseguiu fazer viagens. Ele conseguiu ser famoso em sua época. Não é isso.
O sucesso ele deve ser medido quando nós analisamos como esse homem conseguiu realizar essas proezas. E eu concordo, queridos irmãos, com a frase do Booker Washington. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse mundo existem pessoas que desenvolvem a sua fama, desenvolvem a sua história, desenvolvem uma trama, e aos olhos humanos é uma história de sucesso. Mas quando nós olhamos para os obstáculos que elas vivenciaram na vida, elas foram desonestas. Vou lhe dar um exemplo. Pessoas que enricam de maneira ilícita. Nós não podemos considerar que essa pessoa é uma pessoa de sucesso, porque ela burlou os obstáculos, ela burlou as regras. Ela pode ser uma pessoa de sucesso diante dos homens, mas diante de Deus ela é um fracasso. Pessoas que constroem a sua história com mentiras, contando meias verdades, elas podem até chegar no final da sua vida e muitas pessoas aplaudirem elas, mas quando chega diante de Deus, Deus vai dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei? Não. Por quê? Porque essa pessoa não foi fiel no pouco, Deus não a colocará no muito. Queridos irmãos, para nós desenvolvermos uma vida de sucesso, espiritualmente falando, nós não podemos burlar, nós não podemos pegar atalhos, mas nós precisamos tomar as atitudes necessárias, bíblicas, corretas, que glorifiquem a Deus. E no final da nossa vida, com certeza nós ouviremos de Deus: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra para o meu gozo eterno. Amém, irmãos? Isso deve ser a nossa sede, queridos irmãos. Quando nós olhamos para o texto, nós iremos ver algumas atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida, para que a nossa vida espiritual seja de sucesso, queridos irmãos. Eu gostaria de nessa noite convidar você para nós meditarmos na seguinte temática, à luz desse texto: atitudes que você deve tomar em meio aos perigos e às dificuldades da sua vida. Queridos irmãos, quando nós somos afrontados pelos desafios da vida, nós aprendemos com Davi que a primeira atitude que nós devemos ter é buscar a orientação divina. Buscar a orientação divina. E nós podemos ver esse princípio estabelecido, irmãos, no verso 1 até o verso de número 14. Veja comigo como é interessante, irmãos. O texto vai nos mostrar que Davi vai buscar a orientação de Deus quando ele sabe que Saul está vindo em seu encalço. Ele está na região da cidade de Keila. Na verdade, Davi havia lutado em favor da cidade de Keila, havia vencido os inimigos e estava ali naquela região. Então, queridos irmãos, o que acontece? Saul é avisado que Davi está naquela região. Quando Saul é avisado, amados irmãos, e ele vai se colocar de caminho contra Davi. Quando Davi tem em seu redor, o clima é de perigo, o clima é de dificuldade, a primeira coisa que Davi vai fazer é buscar a orientação de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção no verso 2.
O verso 12 vai dizer que Davi fez o que, irmãos? Consultou Davi ao Senhor. Agora leve os seus olhos para o versículo de número 4, queridos irmãos. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Agora leve os seus olhos para o versículo de número 10. Orou Davi. Você consegue perceber, queridos irmãos, que a primeira atitude em meio ao perigo e em meio à dificuldade que o servo de Deus Davi tem, não é, queridos irmãos, olhar para os inimigos, não é olhar para as dificuldades, não é olhar para os traumas, não é olhar, amados irmãos, para as derrotas, não é olhar para o tamanho da força do exército de Saul, e nem olhar para o tamanho do exército pequeno de Davi, mas ele olha para o Senhor, ele olha para o Senhor. Amados irmãos, eu estou convencido de que quando você olha para o Senhor, você recebe consolo do Senhor. Eu estou convencido, queridos irmãos, de que quando nós olhamos para o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor em oração, nós não recebemos apenas consolo em meio às dores, mas nós recebemos fortalecimento em meio aos problemas da vida. Mas não para por aqui, irmãos. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, em meio aos dilemas da nossa vida, nós somos enchidos por Deus com a convicção de que o Todo-Poderoso está trabalhando em nosso favor, amados. E é muito interessante aqui, queridos. Veja só o que acontece quando ele está passando por perigo, quando a sua vida, a vida dos seus soldados está em jogo. Ele não joga a toalha, ele não desiste da sua missão, ele busca a Deus que tem o controle da história. Veja, amados irmãos, como é interessante. Se você perceber, alguns capítulos atrás, várias pessoas foram mortas, porque Doeg havia entregue o local onde Davi estava, e uma cidade foi destruída, queridos irmãos. Homens foram mortos, para mostrar o poder bélico de Saul. E o que é que Davi faz? Davi vai interceder a Deus, ele diz, eu não tenho poder, Senhor Deus. Por essa causa aqui, eu não tenho condições de resolver a situação. Amados, qual é a lição aqui para a nossa vida? Existem áreas da nossa vida que nós precisamos reconhecer que nós não temos controle sobre ela. E nós precisamos buscar a Deus. Nós não podemos, amados irmãos, estar teimando. Nós não podemos estar perdendo tempo querendo lutar com as armas carnais, com o poder aquisitivo, monetário, querendo, queridos irmãos, fazer a obra de Deus na força do nosso braço, querendo fazer a vontade de Deus se estabelecer no nosso viver de acordo com a nossa capacidade. Davi diz, olha, Senhor Deus, veja só, Saul está vindo contra Keila, ele vai destruir a cidade de Keila. Eu já livrei ela uma vez da mão dos filisteus. Saul agora está vindo. Veja como é interessante, queridos irmãos, aqui, que o problema é grande demais. Davi se levanta contra os filisteus e livra a cidade de Keila. Mas agora quem está vindo contra a cidade de Keila são os próprios judeus. Tamanha a malignidade de Saul, tamanha a sede de Saul em tirar a vida de Davi. Irmãos amados, o que é que esse homem faz? Esse homem busca a Deus. Eu e você precisamos entender, queridos irmãos, que existem guerras que nós só podemos travar de joelhos. Existem guerras, queridos irmãos, que nós só podemos travar
no poder do Espírito Santo dele. A guerra contra o pecado, meu querido irmão, não tente lutar com as suas próprias forças. Você não conseguirá. Deixa eu mostrar para você. Sabe aquele pecado de estimação que você e eu temos? A gente luta, a gente passa um dia sem praticar, a gente passa 2 dias sem praticar, a gente passa 5 dias sem praticar, a gente passa um mês sem praticar, e a gente diz assim, mas rapaz, como o negócio está ficando bom? Como eu estou ficando forte? Como eu estou ficando santo? Aí vem Satanás e dá uma rasteira. Pá! Por quê, queridos irmãos? Porque a gente está lutando com a nossa própria força. E não é assim que a vida cristã nos ensina. A vida cristã nos ensina a nós dependermos de Deus para vencermos os desafios da vida, os dilemas da vida, as dificuldades da vida, os inimigos da nossa alma. Nós precisamos contar com Deus por meio da oração. Veja, queridos, quem ora é consolado. Quem ora é fortalecido. Quem ora recebe de Deus capacitação para enfrentar as dificuldades e vencer os obstáculos, dependendo da graça divina, meu querido. Veja como é interessante, irmãos. O texto continua nos ensinando. E eu quero mostrar para você uma segunda atitude que o texto nos ensina quando nós estamos vivendo dias de perigo, dias de dificuldade. A primeira é: busque a orientação divina. Ore a Deus. Nesse texto aqui nós vemos Davi orando no mínimo 3 vezes. Mas a segunda atitude que eu e você temos que ter em meio aos perigos e às dificuldades da vida é: ouça a Deus. Ouça quem te aproxima de Deus e ouça quem prega as promessas de Deus. Veja comigo esse princípio estabelecido do versículo 15 ao versículo 16, irmãos. Veja como é interessante, queridos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi ter com Davi. E o que, irmãos? E lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porque tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor Deus, perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para a sua casa. A primeira atitude, meu querido irmão, que você deve tomar em meio aos perigos da sua vida, em meio às dificuldades da sua vida, é consultar a Deus, é buscar a Deus. Mas a segunda é ouvir a Deus, e ouvir quem ouve a Deus e quem prega as promessas de Deus. Isso é muito interessante, queridos irmãos. Sabe por que é interessante? Porque veja só o que é que Davi está vivenciando. Davi acabou, amados irmãos, de vivenciar um momento extremamente complicado de se esconder na caverna de Adulão, em Moabe. Veja, Davi sabe que em Nob muitas pessoas tinham sido mortas. Isso poderia estar agravando o medo no coração de Davi. E se você olhar, os soldados de Davi estavam com medo, irmãos. Se você prestar atenção no verso de número 3, a parte B, depois dos 2 pontos, diz que Davi disse ao povo, né? Mas o povo respondeu a Davi:
temos medo. Veja, queridos irmãos, se Davi estivesse ouvindo os seus soldados, os seus espiões, o que era que Davi tinha feito? Tinha regredido. Ele tinha parado. E talvez ele tivesse até se entregue a Saul. Eu não tenho mais para onde ir. Vou entregar os pontos. Ele ouve a Deus. Ele ouve quem ouve Deus. E ele ouve quem fala as palavras de Deus. Veja como é interessante, irmãos. Jonatas aqui é declarado. Irmãos, é intencional o texto. Você já parou para perguntar por que foi que o texto vai narrar que Jonatas é filho de Saul? A gente já sabe a altura dessa história. A gente já está cansado de saber. A gente já está cansado de saber que Saul já tinha se levantado contra o próprio filho para matar o filho, porque Jonatas tinha aliança com Davi. Mas o texto diz que Jonatas, filho de Saul, foi ter com Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Irmãos, quando nós estamos passando por perigos na nossa vida, com dificuldades na nossa vida, ou momentos bons também na nossa vida, nós precisamos ouvir quem ouve Deus. Nós precisamos ouvir quem fala de Deus e da parte de Deus. Irmãos, eu estou convencido de que há muitas vozes dentro da igreja do Senhor. Muitas vozes. A voz do secularismo, a voz da pós-modernidade, a voz do feminismo, a voz do materialismo, a voz do consumismo, a voz do temor, da desistência. Mas em nome de Jesus, meu querido irmão, não dê ouvidos a essa voz. Ouça pessoas que ouvem a Deus. Ouça pessoas que se colocam diante de Deus e coloca você diante dele também. Não faça aliança com pessoas que querem o seu mal, com pessoas que temem mais os homens do que a Deus. Não divida sua mesa com pessoas que não temem, que não ouvem a Deus. Davi diz: não, se eu ouvir os meus soldados eu vou retroceder. Se eu ouvir o meu próprio coração, eu vou travar. Eu quero ouvir um homem de Deus. E Deus coloca Jonatas lá e diz: Davi, Deus é tão poderoso, que dentro da casa do teu maior inimigo, ele cativou o coração do filho dele, o meu coração, Jonatas, e eu te amo, e eu sou fiel a ti, porque eu sei que a promessa que o Deus de Israel fez ao profeta, por meio do profeta Samuel, vai se cumprir na tua vida. Eu era o herdeiro desse trono, mas agora eu sou o segundo. Você prestou atenção nisso, meu querido irmão? Prestou atenção nisso? O poder de Deus, meu querido irmão. Nós precisamos buscar a orientação de Deus, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, irmãos. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para ver quem fala da parte de Deus. Estou convencido, queridos irmãos, a cada dia que a gente está vivenciando um dos melhores tempos da igreja brasileira. Eu estou convencido que a igreja presbiteriana do Brasil está passando por um reavivamento. Eu estou convencido, queridos irmãos, que a igreja presbiteriana do Brasil, ela tem crescido e tem crescido com saúde. Mas pessoas têm deixado de comer na mesa do Senhor para comer no chiqueiro de Satanás. Irmãos, tem deixado de ouvir Deus falar
como dizem alguns aí, Deus purinho falar, para ouvir charlatões, para ouvir falsos profetas. Sabe quem foi que matou profetas, irmãos? Foi Davi não, foi Saul. E veja o final da vida dele. Matou quase 80 profetas. Porque estavam pregando fielmente a palavra. Porque estavam dizendo: Saul, você está em pecado. Saul, você não vai continuar mesmo. A profecia que se deu lá por meio de Samuel vai se cumprir na tua vida. E vocês estão livrando Davi. Eu quero ouvir isso não. Eu vou matar eles, eu vou jogar eles para longe. Quero ouvir isso não. E matou. E matou, queridos irmãos. Nós precisamos entender, queridos, que nós não fomos chamados para ouvir quem não ouve a Deus. Amém, irmãos? Nós não fomos chamados para dar ouvidos a quem não se coloca diante de Deus, para falar diante do povo. Veja como é interessante, queridos irmãos. Jonatas não diz assim: olha Davi, eu sou filho do rei, eu vou interceder por ti. Não. Ele lembra, queridos irmãos, o que acontece lá, irmãos, no capítulo de número 17. Na verdade, no capítulo de número 16. Ele diz assim: lembra, Davi, que um dia o profeta Samuel foi lá na casa de teu pai para levantar um novo rei sobre Israel. E de todos os filhos de teu pai, Deus escolheu você? Você está lembrado disso, meu filho? Você está lembrado quem você é? Você é promessa de Deus, Davi. Davi, lembre-se, eu vim aqui nessa noite, eu vim aqui nesse momento, Davi, não foi para trazer nenhum tipo de influência humanista não, Davi. Não foi para dar um tapinha no seu ego não. Eu vim aqui para ser boca de Deus para você, Davi. E vim lembrar das promessas de Deus na sua vida. Irmão, sabe o que é que nós precisamos nos dias de perigo, nos dias de dificuldades da nossa vida? É termos atitudes como essa. É procurarmos pessoas que ouvem a Deus e que falam da parte de Deus. Veja, queridos irmãos, eu e você, nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós temos um Deus que nos orienta quando nós oramos. Nós temos um Deus que responde o nosso clamor e que nos anima, lembrando das suas promessas em nosso viver. Eu entendo, irmãos, que muitas pessoas não têm vivenciado o melhor de Deus nessa vida, porque estão ouvindo a voz do passado, estão ouvindo a voz do rancor, estão ouvindo a voz do ressentimento, estão ouvindo a voz das dores. Mas nessa noite, meu querido irmão, Deus chama você a ter uma atitude, buscar a Ele e ouvir a Ele, porque Ele tem promessas para a sua vida. Eu quero continuar, irmãos. Eu quero ser breve nesse terceiro tópico aqui. Qual é a atitude, querido, que nós precisamos ter na nossa vida,
em meio aos perigos, em meio às dificuldades. A primeira é buscar orientação divina. A segunda é ouvir quem ouve Deus. Ouvir quem prega as promessas de Deus. Terceiro e último lugar. Terceira atitude que nós precisamos ter é aguardar o agir de Deus no nosso viver. Veja comigo, por gentileza, o que acontece, irmãos. Do versículo de número 19 até o versículo de número 29. Eu não vou ler todo, porque senão vai tomar muito tempo da nossa exposição. Mas olha o que acontece. Subiram um povo chamado Zifeus a estar com Saul. E esse povo disse a Saul: olha, Saul, é bem verdade que Davi esteve conosco. É bem verdade que nós conhecemos um pouco do andar de Davi. E veja só, a gente sabe que tu és o rei. A gente vai bem apoiar Davi. A gente apoia Davi, a gente vai se colocar contra tu. Não queremos isso. A gente quer apoiar você, Saul. Afinal de contas, se a gente apoiar você, a gente vai ter regalias. Não é assim, irmãos, que o ímpio age? É assim. Ele apoia fulaninho para ter regalias. Se fulaninho discordar dele, já era, corta a relação. O que foi que aconteceu? Os Zifeus chegam para Saul e diz: a gente não quer cortar a relação contigo não, Saul. A gente quer ser beneficiado. Afinal de contas, tu pode arrumar um emprego para os nossos homens aqui. Afinal de contas, tu pode alimentar o nosso exército, né? Então a gente não vai se colocar contra ti. Vai se colocar contra o coitado ali. Não tem ninguém por ele mesmo. Vamos meter o pau nele. E o que acontece, irmãos? Saul diz, verso de número 21. Acompanhe comigo. Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Essa fala de Saul parece piedosa, não parece não, irmãos? Ah, ninguém é por mim. Eu tenho um inimigo chamado Davi, e ninguém é por mim. Mas vocês agora, Zifeus, são ao meu favor, e vocês vão me ajudar. O que é que Saul faz então, irmãos? Saul diz: olha, vocês conhecem a região onde Davi está, e vocês vão vigiá-lo. Vocês vão vigiá-lo. E quando vocês tiverem a posição correta de Davi, vocês mandam um emissário aqui, um carteiro aqui, no meu palácio. E aí eu saberei onde Davi está exatamente, e eu vou lá matá-lo. E eles fizeram isso, irmãos. Veja do verso de número 22 até o verso de número 25. Os caras eram bons em investigação. E o que é que eles fazem, irmãos? Eles dão a posição correta, onde Davi e o seu exército estava. Mas, irmãos, veja o que acontece. Quando as dificuldades e os perigos da vida se acrescentam, se avolumam no viver de um servo de Deus. Veja comigo o verso de número 26 em diante. Saul ia de uma banda do monte, e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Era para prender mesmo, irmãos? Era para matar Davi. Veja o que acontece. Então veio um mensageiro a Saul. Que mensageiro é esse, irmãos? A pergunta é essa que a gente deve fazer para o texto. Dizendo a Saul: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a região de Judá. Irmãos, sabe qual é a terceira lição aqui que a gente está aprendendo?
é aguardar o agir soberano de Deus. Davi não podia mais fazer nada. Ele já estava cercado. Estava com os burros na água. O exército dele já estava sem esperança. Mas o Deus dos exércitos, como é onipresente na geografia da Judéia, poucos quilômetros depois, irmãos, olha, a distância dessas cidades aqui não chegava a 70 quilômetros de uma das outras, era perto. Deus pega e diz assim: olha, os filisteus, que um dia Davi venceu eles, em teu nome, Saul, estão lá atacando Judá. Vamos voltar para lá? O que acontece? O rei, cego por sua ganância, deixa de proteger a sua casa, deixa de proteger as suas mulheres, deixa de proteger as suas crianças, deixam todos vulneráveis, e está em busca de uma única ovelha do aprisco de Deus, Davi. Aí Deus pega e diz: eu vou livrar Davi. Manda os filisteus lá, manda um mensageiro para chegar na hora exata do escape de Davi. E o mensageiro diz: Saul, deixa Davi para lá e vamos proteger a nossa terra. Sabe qual é a lição aqui, irmãos? Quando nós não podemos agir, nós precisamos aprender a aguardar o agir perfeito de Deus. Irmãos, existem coisas que eu não tenho respostas. Olho, tento. Existem estratégias que eu tento colocar em prática e não vejo como. Existem coisas que eu quero avançar, mas quando olho para as barreiras eu vejo que não tenho condições. Mas esse texto me ensinou a aguardar o agir soberano de Deus. Eu tenho certeza que você também vivencia esses dilemas na sua vida, meu querido irmão. Eu gostaria de lembrar a você que nós não seremos bem-sucedidos na nossa vida. Não é se nós chegarmos no dia do nosso velório, as pessoas velando a gente, e a gente deixar rios de dinheiro, deixar centenas de funcionários, deixarmos uma empresa no verde. Não. O sucesso do nosso casamento não está em nós chegarmos na velhice, os dois de cabeça branca, saudáveis, até pulando e louvando a Deus. Não. Sucesso da nossa vida será visto pelas outras pessoas a partir do momento que elas analisarem os obstáculos que nós, no poder do Espírito Santo, conseguimos vencê-los. Eu quero terminar lembrando a você uma frase que a nossa irmã Damiana disse aqui no culto. Eu estava de cabeça baixa, mas aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Ela disse assim: nunca queira a sua vontade, mas busque sempre a vontade de Deus. Irmãos amados, quais são as atitudes que nós devemos ter em meio aos perigos e às dificuldades da vida? Busque a orientação divina. Ouça a Deus. Ouça quem te aproxima de Deus e quem fala da parte de Deus. Terceira e última atitude: aguarde o agir soberano de Deus na sua vida. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Gostaria que você colocasse diante do Senhor
aquilo que tem sido um empecilho na sua vida. Talvez seja o medo, talvez seja a dúvida, talvez seja um problema familiar, talvez seja um prejuízo financeiro, talvez seja um filho que não lhe obedece mais, talvez seja um casamento que é uma fachada, talvez seja uma dor que você carrega por ter sido abusado na infância. Você nunca compartilhou com ninguém. Talvez seja a dor de ter ouvido a palavra do seu pai, da sua mãe. Você nunca vai ser nada na vida. Eu não sei o que é que você sente, eu não sei o que é que você vivencia, meu querido irmão. Mas eu quero estimular você a ter essas 3 atitudes nessa noite. Buscar a orientação do Senhor, ouvir as promessas do Senhor e esperar o agir perfeito do Senhor. Senhor Deus, nós somos teus filhos, nós somos a coroa da criação. A tua palavra diz, meu Deus, que nós somos como as meninas dos teus olhos. A tua palavra, meu Deus, nos diz que o Senhor não poupou o seu único filho, antes por nós o entregou. Meu Deus, às vezes a gente minimiza demais a tua graça, o teu favor. A gente, Senhor Deus, não compreende a largura, a altura, a profundidade, ó Pai, da tua graça sendo derramada no nosso viver. Mas nessa noite, Pai, a tua palavra foi pregada aos nossos corações, e nós somos lembrados, meu Deus, de que o Senhor, em meio às dificuldades, em meio aos dilemas do nosso viver, o Senhor estará atento ao nosso clamor, meu Deus. O Senhor ouve a nossa intercessão, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor lembra das tuas promessas, e o Senhor age no devido e perfeito tempo, ó Deus. Ah, meu Pai, dá, Senhor Deus, com que todos que aqui estão, Senhor, percebam a grandiosidade do Evangelho, da boa notícia de termos sido feitos filhos teus, ó Pai. Ó Senhor Deus, visita os nossos corações, visita, Senhor Deus, o nosso lar, visita a nossa igreja, reaviva a tua igreja, anima o nosso coração, desperta-nos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para a cada dia, Pai, vivermos, meu Deus, essas 3 atitudes que nós vimos em Davi, Pai. Ajuda-nos, Deus, abençoa, Pai, o teu servo, a tua serva, e leva para casa em paz, com a convicção, meu Deus, de que o Senhor está trabalhando em seu favor, de que o Senhor trabalha de maneira perfeita, de maneira pontual. O Senhor não se adianta, o Senhor não se atrasa, o Senhor não deixa de vir. O Senhor é o Deus Emanuel, é conosco, o Senhor cuida de nós, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, a tua igreja e nos leva para casa em paz. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, queridos. Recebei a bênção.